uma alegria muito grande para nós, da Casa Eurípides Passanufo e Casimiro de Abreu, participar desse intercâmbio de encorajamento, como dizia o apóstolo Paulo, entre os irmãos de todas as regiões. Principalmente nessa época, esse mês de julho, que a Casa está comemorando 4 anos de atividades em Macaé. E antes de entrar no tema, com a devida permissão dos tarefeiros da Casa, gostaria de divulgar um acontecimento que vai ter lá na ZEB, Casimiro de Abreu, dia 1º de agosto e no dia 30 de agosto. Dia 1º de agosto nós teremos nosso evento sociocultural, Sarau Espírita, com música, poesia, harmonização, em que será servido caldos quentes às 6 da tarde, lá em Casimiro de Abreu. E no dia 1º de agosto, dia 1º de agosto, no dia 30 de agosto, também no mês de agosto, dia 30, teremos um simpósio em homenagem aos 150 anos do livro Céu e Inferno, começando às 16 horas, com vários palestrantes de diversas casas espíritas. Para mais detalhes, é só acessar www.azebcasimiro.org.br. Esse tema, é possível ser feliz mesmo sofrendo, foi colocado em forma de pergunta propositalmente, porque provoca um estranhamento. Isso ficou claro antes, parece começar. Nós percebemos que na postagem do Facebook que a Casa fez anunciando a palestra, abaixo da foto já começam vários comentários, as pessoas dialogando, uns dizendo que é impossível, outros dizendo que é possível, mas depende de certos fatores, e os comentários vão transcorrendo, cada um com uma opinião diferente, e é nesse sentido que a pergunta é provocativa, causa estranhamento. É possível ser feliz mesmo sofrendo? O tema é pertinente e atual, porque poucas coisas nesse mundo nos tornam tão iguais quanto o sofrimento. Se nós pensarmos bem, todo mundo sofre em algum momento da vida, independente da raça, da cor, nacionalidade, da religião, independente do idioma, do nível social, cultural, financeiro, independente de qualquer outra situação. Todo mundo um dia vai sofrer, por questões morais, físicas ou espirituais. Então isso nos torna muito iguais. E o tema é pertinente porque hoje em dia, se alguém tem uma vida relativamente estável, mesmo que ela se considere feliz, em um momento ou outro ela vai sofrer, porque vê alguém que ama sofrendo. Então a pergunta persiste. Porque no Facebook, quando as pessoas comentaram, elas comentaram se era possível estar feliz num momento ou no outro. Mas a questão é possível estar feliz enquanto está sofrendo? A questão é respondida por Jesus no capítulo 5 de Mateus, no que veio a ser o Sermão do Monte. Faz um troca para mim de slide, Pedro. Vamos ver se funciona. Mateus capítulo 5, versículos 6 a 10, Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como pode Jesus dizer que uma pessoa é bem-aventurada se ela está sofrendo? O dicionário Aurélio, o mais conhecido, um dos mais populares da língua portuguesa, diz que bem-aventurado significa alguém ditoso, feliz, que goza de perfeita felicidade. Então, bem-aventurado não é alguém que está de vez em quando se sentindo bem, em alguns momentos de alegria, de bem-estar, de satisfação. É alguém que goza de perfeita felicidade. E o aflito, exatamente o contrário. Alguém que sofre perseguição, angústia, opressão,
e várias outras situações que causam sofrimento. Então, como é possível Jesus dizer isso? Que bem-aventurado, quer dizer, totalmente feliz é aquele que sofre. Por que Jesus diria uma coisa se ela não é verdade? Primeiramente, nós temos que rever o nosso conceito do que é felicidade e do que é sofrimento. Trata-se de uma dicotomia. Dicotomia, dito de forma bem simples, é a divisão de um mesmo elemento em duas partes contrapostas, mas não contraditórias. Por exemplo, quem não lembra do famoso cantor da década de 80 que dizia: não haveria luz se não fosse escuridão, não haveria som se não fosse o silêncio, a vida é mesmo assim, dia e noite não ensina. Quem tem mais, talvez, de 30 anos deve se lembrar da canção que nós, obrigado, meu irmão, que nós repetimos tanto. Isso é uma dicotomia. E na cultura judaica se recorre muito à dicotomia. Jesus também não abriu mão desse método pedagógico para ensinar. Na linguagem evangélica, nós percebemos diversas vezes o recurso da dicotomia: céu e inferno, luz e escuridão, céu e terra, tudo ou nada, vida ou morte, contrapostos que aparentemente se contradizem, mas na verdade que se complementam. Então o problema do sofrimento e da felicidade é uma questão de ponto de vista. Não foi Jesus que ensinou errado. Na verdade, na mensagem do Evangelho, ele deixa bem claro que a felicidade perfeita só é possível com vistas na vida futura e não na vida presente. Por isso, o nosso estudo de hoje se baseia nesse conceito e em 4 perguntas fundamentais. Pode adiantar. Por que sofremos? Quais são as causas do meu sofrimento? Por que aceitar o meu sofrimento? E como encontrar consolo e esperança? Na pergunta 1, por que sofremos? O Espiritismo vem nos trazer muitas informações satisfatórias. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, questão 920, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Percebam a ênfase na palavra completa. Pode gozar de completa felicidade na Terra? O Espírito de Verdade responde: não. Não diz talvez, de vez em quando, provavelmente. É firme e objetivo: não. E vem o porquê. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas, esse mais nos interessa muito. Porque quando alguém nos dá uma má notícia, e depois vem mas, significa que vem uma notícia boa. Então nos interessa muito focar nesse mais. E aí vem a explicação do porquê sofremos. Depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E na questão seguinte, Kardec, com a sua mentalidade científica, investigadora, inquietante, ele aprofunda a pergunta. Ele fala: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ok, já entendi. Mas, enquanto isso, pode acontecer uma felicidade relativa? E a resposta: o homem é sempre o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade, tão grande quanto comporte sua existência na Terra. Então é possível ser feliz, mesmo sofrendo, desde que pratique os mandamentos divinos, a lei de Deus, as regras cósmicas, a vontade divina, seja lá qual for a forma que nós desejamos chamar. Então, se afastar das regras divinas causa infelicidade. Por isso que o Espírito de Verdade diz que o homem é sempre o artífice de sua infelicidade. Essa palavra específica, a gente imagina um artesão trabalhando a sua peça, ele fabricando a sua própria desgraça. Quando? Quando se afasta da vontade de Deus. Quer dizer então que Deus é quem cria o sofrimento e a dor? Muitos se perguntam isso. Kardec, no capítulo 5, pode avançar mais um.
É o anterior, desculpa. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Kardec, com seu raciocínio lógico, coerente, demonstrou que tudo tem uma causa. E ele não estava se referindo aqui à lei newtoniana, a lei de ação e reação. Mas é lógico que se há um efeito, há um motivo. E se Deus é justo, e nós sabemos que Ele é, não foi Deus que criou o sofrimento e fica decidindo aleatoriamente: esse aqui merece sofrer, aquele ali merece ser feliz, aquele lá merece sofrer um pouquinho, o outro menos. Não é esse o sentido. Deus é justo e nós, sendo artífices de nossa própria infelicidade, é que a produzimos quando nos afastamos da lei divina. Esse slide aí é a explicação de Kardec, remontando à fonte dos males terrenos. Reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Essa parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo vem responder à segunda pergunta que nós fizemos: quais são as causas do meu sofrimento? Se buscarmos a origem de muitos sofrimentos, nós vamos perceber que a maioria deles, se não todos, são motivos, são resultado de escolhas que nós fizemos. Será que, se fizermos uma lista, uma relação com todos os sofrimentos que nós passamos, todos, faça esse teste mental agora. Eu estou fazendo uma lista de todos os meus problemas, tudo que me causa dor, angústia e aflição, desde uma unha encravada até o desencarne de alguém que eu amo muito. Coloquei na lista todos os problemas. Agora faço a pergunta: qual deles é resultado de uma escolha que eu fiz? Tem algum que não é? Sim ou não? A resposta é íntima, individual e intransferível. Cada um faz a pergunta no seu íntimo e responde. Será que o mal que eu estou sofrendo agora não é resultado de uma escolha errada que eu fiz? Então Kardec vem mostrar, em primeira mão, que a causa da maioria dos nossos sofrimentos e angústias somos nós mesmos, devido a decisões erradas que nós tomamos. Então, quando nós sentimos alguma aflição, podemos fazer essa pergunta, por exemplo: no caso de uma doença, será que eu me cuidei direito? Só para pontuar alguns exemplos. Eu estou sofrendo uma situação de doença e a vida inteira eu me alimentei bem, eu dormi o suficiente, eu fiz exercícios, eu procurei me manter tranquilo, ou fiz o contrário? Quantas noites eu perdi nas baladas ou no exagero do trabalho? Quantas vezes eu me permiti a ira, discutindo no trânsito, no trabalho, com a família? Será que a minha saúde precária não é resultado de minhas próprias atitudes? Um outro slide. No caso de um filho difícil, será que eu dei a educação correta? Quantas mães e pais sofrem por causa de um problema familiar com o filho? Tem esses programas de televisão que nós assistimos, que é chamado uma psicóloga para resolver um problema que os pais não conseguem. E nós vemos crianças ali fazerem sua mãe sofrer tanto que ela chora e diz: eu não aguento mais essa pessoa, eu estou com vontade de desaparecer, de morrer. E o pai querendo separar da mãe, da família, porque também não aguenta mais. Aí você pensa que está falando de um cidadão de 25, 30 anos, está falando de uma pessoa de 5 anos, de 6. Quantas vezes vamos num restaurante e vemos a criança come o que quer, senta onde quer, mexe no que quer. Tem crianças de 5, 6 anos que vai dormir 2, 3 horas da manhã, porque os pais não têm controle. E sinceramente, não vamos nos aprofundar no tema, mas não é preciso agressão física nem verbal para ter controle sobre uma criança. Basta firmeza. Não é a criança que manda na casa. A casa tem regras que os pais também devem obedecer, horários. Então, será que esse sofrimento que eu tenho com meu filho ou minha filha é porque é coisa de outra encarnação? Ou eu que não estou dando a educação correta?
pergunta: no caso de uma briga familiar ou com um amigo, quantas vezes alguém nos magoa seriamente e ficamos remoendo aquilo, dias, semanas, meses, anos até, e ficamos chateados com aquela pessoa que nos deu aquele tratamento. Mas será que nós sempre fomos justos com aquela pessoa? Ou nós demos o primeiro ataque? E mais uma pergunta: no caso de uma dificuldade financeira, será que eu sempre me esforcei como profissional? Eu estou passando hoje, exemplo hipotético, uma situação financeira muito difícil. A nossa região está vivenciando isso agora, devido à crise do petróleo. E fico desempregado. Aí coloco a culpa no governo? Coloco a culpa na empresa? Na corrupção? Ou será que eu não me preparei, não me qualifiquei o suficiente? Tem pessoas que rejeitam a ideia de aprender a mexer no computador, no celular, no equipamento, e fica naquela profissão 20, 30, 40 anos, se recusando a fazer curso de reciclagem. Aí quando vem uma onda de desemprego, a preferência é dada para quem se qualifica, para quem se recicla. É um exemplo. E abrindo uma aspas aqui, em especial a questão da obsessão, nós precisamos sempre pensar com carinho se tudo que nós passamos é uma obsessão externa, porque há também a auto-obsessão. Tem pessoas que são obcecadas por algumas coisas e acabam sofrendo por ela mesma causar-lhe uma obsessão. Na pergunta 3, por que aceitar o meu sofrimento? É o sentido da resignação. Todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter sua causa. Novamente Kardec, com a sua coerência, com a sua coesão, com a sua forma clara de pensar cientificamente. Desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Nada mais lógico. Então, se eu não encontro a causa do meu sofrimento nessa vida, se toda causa tem um efeito, ou ao contrário, todo efeito tem uma causa, e se Deus é justo, qual a opção que sobra? A lei da reencarnação. Se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar. Lei é para ser obedecida. Se o juiz determina uma ordem, ele não está questionando se a gente quer cumprir. Faça-se. Tem decreto que o juiz diz assim: cumpra-se. Lei não é para discutir, é para cumprir. E Kardec diz assim: é uma alternativa que não podemos escapar. Se não é dessa vida, é de outra. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Então, pela lei divina, que é justa e perfeita, que diz que toda ação provoca uma reação, eu posso estar passando uma situação de desespero, de sofrimento, por causa de uma outra existência. Quer dizer que tudo o que acontece de aflitivo é uma expiação de erros passados? Alguns se perguntam. O Espírito de Verdade responde, ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente, quer dizer, quase sempre, de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então, a situação que nós estamos passando pode, quase frequentemente, é um teste. Prova é isso, um teste. Solicitado muitas vezes por nós mesmos. Por isso é tão importante a resignação. A resignação, no sentido do Evangelho, não é a aceitação simples, passiva, simplória. Ah, estou sofrendo isso? Então deixa para lá. Não é isso. Quando a pessoa faz de tudo para vencer a sua dificuldade e ela é vencida, não há mais opção, não há o que fazer. Por exemplo, um câncer terminal. Um exemplo. Aceitar não é passividade, é ser pacífico, é resignação, porque pode, e como diz o Espírito de Verdade, frequentemente é
uma prova que ela mesma pediu para a sua própria evolução. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, continua Kardec, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Então há casos também em que a missão, a pessoa precisa se purificar, se melhorar, e ela solicita um trabalho específico. Acontece muito de casais passarem situações difíceis no relacionamento, pensam em divórcio, e um ou outro diz assim: só pode ser missão. Só pode ser missão. Eu pedi para ficar casado com essa pessoa, porque não aguento mais, só pode ser missão. Então, como saber quando é missão e quando é prova? É simples. O espírito em missão, evoluído, nunca reclama. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, quando Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que sofrem, pela ótica espírita é como se ele estivesse dizendo isso assim: que bom que os aflitos estão sofrendo, porque suas dores neste mundo são missões de aprimoramento, ou dívidas de faltas passadas. Essas dores, se suportadas pacientemente na terra, encurtam mais sofrimento na vida futura. Devem se considerar felizes, porque a lei divina permite quitar dívidas e auxilia no aprimoramento, assegurando a tranquilidade para o futuro. Muitas pessoas, ao ver essa explicação, podem fazer essa pergunta: por que eu estou sofrendo por uma causa passada se eu não me lembro? E nós realmente temos muita dificuldade para entender isso, até apreender plenamente a ideia da reencarnação. Nós ficamos com dificuldade para aceitar que eu estou passando uma situação difícil, mas por que eu estou passando se eu não lembro de ter feito nada? Na verdade, conforme explica Kardec no capítulo 5, se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. E a missão seria um desperdício, iria falhar. Então, nós pensamos, ao pensarmos sobre essa questão de lembrar, não é muito difícil. Já perceberam que quando uma pessoa sofre um acidente traumático, em geral, ela esquece o acidente, principalmente quando bate com a cabeça? É provável que já tenha ocorrido com muitos de nós aqui. Esse é um efeito do cérebro para que ela não sinta tanta dificuldade para vencer os seus desafios. O esquecimento, portanto, é uma proteção, mas tem mais. Nem sempre o esquecimento é um mecanismo do cérebro. Muitos relatos de desencarnados vêm nos contar que, segundos antes de sofrer um acidente, eles nada sentiram. Nós temos um companheiro lá em Casimiro que sofreu um acidente muito grave. Ele estava atravessando a BR-101 de moto e foi colhido por um caminhão e foi arrastado mais de 20 metros. Imagina. Ficou muito tempo hospitalizado, perdeu metade do rosto, do braço, ficou bastante machucado e sobreviveu. Nós fizemos várias caravanas até Cabo Frio para doar sangue, naquela luta de oração, sobreviveu. Então, passava um tempo, ele é médio ostensivo de grande trabalho e médio vidente. Então, teve um dia que nós fomos conversando sobre o acidente, falei: Nilson, o que você sentiu na hora? Ele falou: nada, eu não me lembro. Mas não é possível, alguma coisa? Nada, não senti nada, nem uma dorzinha. Eu só sei do acidente porque vocês me encontraram no hospital, na hora que eu acordei. Aí sim, dor no corpo. Ele fez várias cirurgias de reconstrução facial, interna, mas não sentiu nada. Eu fiquei impressionado com isso. Como uma pessoa sofre um acidente tão grave, perdeu uma vista, ficou com o rosto todo, e não sente nada? Então ele falou: meu irmão,
O espírito, quando vai sofrer um acidente, ele se emancipa. Eu falei segundos, mas pode ser fração de segundos. É a misericórdia divina. Não sente nada. E Chico Xavier trouxe muitas mensagens de pessoas, de espíritos desencarnados, que vinham consolar seus pais, seus familiares, seus amigos, de diversas religiões. E é muito comum essa ocorrência. Diz para minha mãe que na hora do acidente eu não senti nada. Então, voltamos à pergunta: é um benefício ou não é um benefício o esquecimento? Sem dúvida. Poderíamos perguntar, esse é o 15, ok. Será que um filho aprenderia a lição do perdão se souber que seu pai já foi um criminoso que o prejudicou em outra vida? Mais uma pergunta: como se sentiria uma mãe se lembrar que seu filho atual já foi um estuprador em outra vida? Aprenderia a amar essa pessoa? A mãe está amamentando o filho e de repente lembra que ele foi um estuprador. Outra: será que uma pessoa muito pobre aprenderia a lição da humildade se ela lembrar que já foi alguém muito rico e importante na outra vida? Mais duas perguntas: aprenderia a ser uma pessoa simples se lembrando que já foi um grande rei ou rainha? E mais uma: conseguiria vencer a depressão e o desânimo se lembrar que já se suicidou várias vezes em outras vidas? A resposta para todas essas perguntas é não. Ou então, dificilmente. Se lembrar de tudo, dificilmente vai conseguir se suportar, se olhar no espelho, muito menos resolver suas pendências com outras pessoas. Quando alguém quiser saber o que já foi na vida, esse é um dado muito interessante, porque existem terapeutas ou pseudoterapeutas que vendem terapias regressivas. Basta ela olhar para o seu presente. Que tipo de conflitos ela está precisando resolver? Que tipo de doença, que tipo de dificuldade, inclusive moral, eu tenho para ficar preocupado com o que eu fui? Certa vez perguntaram ao Chico Xavier, e engraçado que eu sempre fiz essa pergunta também, antes de conhecer o Espiritismo. Por que a maioria das pessoas que dizem que fazem regressão sempre foi alguém muito importante? Um general, uma rainha, um imperador? Chico falou assim: porque as pessoas humildes já estão no céu. As importantes precisam reencarnar muitas vezes para aprender a humildade. Então, ao invés de ficarmos preocupados com o que eu fui, será que eu fui um padre? Será que eu fui um general? Será que eu fui um Cleópatra? Vamos nos preocupar, vamos todos nós, porque é um desafio diário. Como agora eu consigo resolver os meus conflitos com a minha esposa? Eu já perdoei meu pai? Ou eu ainda grito com uma pessoa quando ela me fecha no trânsito? O agora é o importante, e não o ontem, muito menos o amanhã. O nosso problema não é que nós sejamos esquecidos do que já fomos. Nosso problema é vencer quem nós somos agora. Kardec, na questão 909, faz uma pergunta muito importante. Poderia o homem sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Aqui na casa, vocês estudam o livro dos Espíritos, né? Se alguém lembra, pode responder. O homem pode vencer as suas más tendências pelos seus esforços? O Espírito de verdade diz sim. E às vezes com um esforço insignificante. Que resposta! Sim, com um esforço insignificante. Então imagine, uma coisa que significa pouco, já é tão pouco. Agora imagine uma coisa que não significa nada, insignificante. Mas o Espírito Consolador continua na resposta assim: o que lhes falta é? Nota 10, né? O que falta para nós é vontade. Porque o esforço é insignificante. E depois eles completam: ah, como são poucos os que se esforçam. Isso é um puxão de orelha para nós. Porque é possível vencer todas as nossas más inclinações se fizermos um pouquinho de esforço. Mas a maioria de nós se esforça pouco. A gente está mais preocupado em definir a felicidade com as coisas imediatistas.
as coisas terrenas. A maioria de nós ainda associa a felicidade a sucesso na carreira, a roupa da moda, o carro mais novo, uma casa boa, a saúde perfeita, uma beleza eterna, esticada às vezes pela cirurgia plástica. Mas, esquecendo que a felicidade não é isso. A felicidade é outra coisa. Jesus disse, a felicidade está no futuro, na vida espiritual. E também preocupado com o sofrimento, que achamos que é sofrimento, que muitas vezes é uma oportunidade de refazimento. Tem uma história de Chico Xavier também, que diz que ele foi para uma cidade no interior de Minas, ainda trabalhando, acho que no Ministério da Agricultura, estava com o chefe dele. E o chefe falou, Chico, você fica aqui que eu vou na fazenda do fulano de tal resolver um assunto com ele, é assunto de doutor. Você fica na cidade. O Chico ficou passeando na cidade. Só que por acaso, naquela semana, um assaltante foi identificado e a foto dele foi publicada no jornal. Ele era procurado pela polícia. E por acaso, o assaltante se parecia muito com o Chico. Então imagina, cidade pequena, ninguém se preocupou muito com a vida dele. Rapidamente se juntou uma pequena multidão em torno de Chico, xingando as piores coisas que ele já ouviu na vida. Até o policial chegar e levar ele para a delegacia, longos 10 minutos se passaram. Lincha, mata, pega ladrão. E ele ouviu cada coisa. E ele inocente. Então, no caminho para a delegacia, conta essa história, que ele começou a se queixar mente do sofrimento. Chico chegou a relatar que parecia que tinha tomado um tiro no peito. E a vontade dele era de cair e ficar ali, devido à dor da vergonha que estava passando. E nesse momento aparece Emmanuel por ele e desenvolve um diálogo mental, dizendo assim, mais ou menos assim, Chico, levanta a cabeça, Chico. E ele continuava se lamentando. Olha a situação, estão me confundindo, não sou eu não fiz isso. Chico, levanta a cabeça, Chico. Tenha dignidade. E ele continuava se lamentando. Aí Emmanuel raciocinou, falou, Chico, pensa que isso é alguma coisa que você fez que ainda não está quitado. Levanta a cabeça, Chico. Aí ele levantou. Então ele mudou de ponto de vista. Não é mais sofrimento, é oportunidade. Muitas vezes para pagar uma dívida bem menor do que ela seria se fosse cobrada com juros. E ele se levantou, moralmente falando, e pensou diferente. Eu estou quitando. O próximo slide é esse aí mesmo. Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro. E isso responde à quarta pergunta, né? Como encontrar consolo? Procurar no futuro que Deus vos prepara, não no presente. A Terra não é um lugar de turismo, um hotel para passar férias. Já sabemos disso, todo mundo já sabe disso. Qualquer pessoa de qualquer religião já entendeu. A Terra não é um lugar de passeio. O Espírito diz para o futuro que Deus vos prepara. Vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Então, lá na frente. E a resposta, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Não aquela fé que alguém nos diz em que acreditar. Você tem que acreditar assim porque é assim. Que eu estou dizendo, eu sou um líder religioso que sei tudo e você não sabe nada. Não é isso. Nós já sabemos disso. Geralmente quando nós chegamos no centro espírita, é porque nós já não engolimos aquilo que mastigam para nós nos tempos. Nós temos perguntas e estamos cansados das respostas sem sentido. Não é isso? Então não é essa, é a fé raciocinada. Aquela que Kardec disse que você adquire com o tempo, com o estudo, que ela encara frente a frente qualquer desafio. É a certeza de uma vida no futuro. A maioria de nós ainda acredita que a felicidade está lá na frente. O dia que eu me casar, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver esse emprego, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. E fica adiando a sua felicidade. Mas a felicidade, ela é conquistada passo a passo. Mas tudo isso seria mera teoria para uma pessoa que está sofrendo muito.
Imaginem a gente falar isso tudo que a gente está falando aqui na pesquisa de hoje para alguém que acabou de enterrar um filho. Difícil, né? Muito complicado consolar nessa hora. Então, o que fazer? Como conclusão da nossa pesquisa, apontamos para o Mestre Jesus, que lá no início disse que bem-aventurados são os aflitos. Ele dá a chave para encontrar consolo. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vejam quantas informações tem em um trecho do Evangelho. Jesus se considera nosso amigo, e Ele nos conhece por nome. Isso é muito profundo. Geralmente nós gostamos de falar que é nosso amigo alguém muito importante, alguém muito poderoso, muito influente na sociedade, ou um artista famoso. Que orgulho dele falar, eu sou amigo daquela pessoa. Mas aqui é o contrário. É Jesus que está dizendo, eu considero vocês meus amigos. Ele se considera nosso amigo. E mais, nos conhece por nome. Nós vamos ver como isso é possível mais na frente um pouquinho. Então, se Jesus nos considera amigo, e nós solicitamos ao Pai alguma coisa, qual pai cujo filho pede pão e ele dá uma serpente? Vamos pensar nisso. Se nós recorremos a nosso Pai Celestial em busca de consolo, até numa hora difícil como a perda de alguém, ou o desencarne de alguém, Jesus, nosso amigo, intercede por nós. E como é que é a relação de amizade? A relação de amizade envolve um sentimento muito próximo do amor divino, que é a energia cósmica mais pura. É mais até às vezes do que a relação entre um homem e uma mulher. Uma relação amorosa. Porque a amizade é um sentimento que envolve sentimentos nobres, fidelidade, cumplicidade, em todos os sentidos. Como é que você atende um amigo de verdade que te liga 3 horas da manhã dizendo, fulano, vem aqui me socorrer que eu estou com um carro quebrado na BR-101? Você não pergunta, o que você está fazendo aí, rapaz? Você não pergunta. Você levanta imediatamente, vai socorrer o amigo e depois pergunta. O amigo está sempre pronto para dar o ombro, para acolher, para acudir, para consolar, para ajudar, independente das circunstâncias. Jesus é esse amigo. Pensemos no caso de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa indesejada na sua época. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores já eram odiados pelos judeus e menosprezados pelos romanos. Eles eram mera ferramenta. A sensação que se tinha é que Zaqueu não tinha nenhum amigo. E isso parece que é verdade. Então, ele sendo chefe dos cobradores de impostos, talvez fosse a pessoa mais odiada de toda a região. Imagine um homem muito rico sem amigos. Sem um amigo sequer. Ele faz uma festa, abre sua mansão e não vai ninguém. Esse era Zaqueu. Mas ouviu falar do mestre Galileu e, com o coração se aproximando da evangelização, queria vê-lo e procurou Jesus no entroncamento de estradas onde ele poderia encontrá-lo. Mas, sendo baixinho, ele subiu na árvore só para ver Jesus. Quando Jesus passa, todo mundo conhece essa história, aponta, Zaqueu, desce, hoje eu vou dormir na sua casa. Depois daquela noite, Zaqueu se transformou completamente. No dia seguinte, a gente não sabe o que aconteceu nesse bate-papo, mas com certeza altos níveis de informações espirituais. Zaqueu era um homem transformado. Falou, mestre, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E a outra metade, aqueles que eu possa ter prejudicado, eu vou pagar 4 vezes mais. E o Espírito Humberto Campos vem nos contar que ele se tornou um grande evangelizador dali por diante. Agora, por que tudo isso foi possível? Por que ocorreu uma transformação maravilhosa?
como aconteceu com Saulo de Tarso. Porque Jesus, o amigo, ele não vê o que somos por fora, mas ele sabe do nosso potencial espiritual e até onde a nossa luz pode brilhar. Ele sabia o nome de Zaqueu e lhe deu uma oportunidade de encontrar o Evangelho, e ele se transformou nessa grande pessoa que foi Zaqueu. Saulo de Tarso a mesma coisa. Bastou um encontro com Jesus para se evangelizar, porque Jesus não via a sua aparência externa de perseguidor, mas a sua potencialidade espiritual, e ele lhe fez o convite. Mas temos dificuldades, às vezes, de visualizar, de entender como é possível Jesus ser meu amigo, porque durante séculos nós fomos orientados a pensar em Jesus como uma pessoa muito distante, uma divindade num lugar que a gente não tem ideia de onde seja, quase como o céu, que está à direita de Deus. Olha que distância, sentado num trono. Como que esse amigo vai ter tempo de se importar com o meu problema? Tanta coisa acontecendo no mundo, e ele vai lembrar da minha doença, da minha dor, da minha angústia? Durante muitas décadas eu também pensei assim. Mas tem uma outra história de Chico Xavier que nos ajuda a elucidar essa questão. Até que ponto Jesus é amigo? Até que ponto ele está presente realmente em nossa vida e nós na vida dele? Todos nós sabemos que a máquina Kirlian faz uma medição da aura, né? Todos, talvez não saibam todos, mas alguns sabem, depois pode pesquisar na internet. A máquina Kirlian é uma máquina desenvolvida por um cientista que fotografa a aura das pessoas. Então chegou-se à conclusão que todos nós temos uma aura de aproximadamente 3 centímetros. Fotografando as mãos, por exemplo, aparece a aura de 3 centímetros aproximadamente. Dependendo do nosso estado emocional, moral, espiritual, ela é mais clara, é mais escura, mas todo mundo tem. Dizem que aqui em Macaé a aura das pessoas é bem maior, né? São uns 15 centímetros. E aqui no Lago de São Francisco chega a 30 centímetros. Vieram medir a aura de Chico Xavier. Veio o cientista da Rússia, na década de 60. A NASA também veio pesquisar. E chegou-se à conclusão, confirmado por autores espíritas consagrados, que a aura de Chico Xavier tinha cerca de 30 metros de diâmetro. Isso explicaria por que muita gente, ao chegar na presença dele, se derretia quando estava sintonizado com a mesma frequência, ou quando Chico se sintonizava na frequência da pessoa, porque acontecia isso muitas vezes. Ele ia até o sofredor. Imagina uma mãe que enterrou um filho, desesperada, querendo notícias. Chico ia até essa pessoa e nivelava a sua sintonia vibracional com a da pessoa para que ela se sentisse melhor, e ela chorava. Nós temos uma conhecida que já esteve com Chico 2 vezes, advogada, oradora, formada em diversas faculdades, fala vários idiomas. As 2 vezes que ela encontrou com Chico, ela só fazia chorar. E disse que era um choro inexplicável, de uma alegria sem expressões. Uma pessoa formada em diversas faculdades não conseguia dizer, só chorava. E tantas outras pessoas chegavam na presença dele e se derretiam, numa alegria indescritível de paz e espírito. Então conta-se certa vez que as filas demoravam, né? Porque Chico queria atender todo mundo. Conta-se certa vez que uma mulher, em busca de notícias da filha desencarnada, católica, estava na fila há muito tempo, esperando para ser atendida. E como demorava, ela começou a mentalizar algumas ideias críticas sobre Chico. E em certo momento ela conta que pensou assim: Chico está tão gordo, deve estar comendo dessa, com aquela boca enorme, parece um sapo. Isso foi o pensamento dela. Quando chegou a vez, ela foi atendida, Chico se levantou, abraçou, conversou, deu notícias da filha, ela chorava, chorava. E deu notícias de mais pessoas, da avó, da bisavó, de gente que ela nem sabia que existia na família. Depois ela foi pesquisar e realmente existia. Recebeu recados de muitas pessoas. Aí, na despedida, quando o Chico abraçou, falou no ouvido dela assim: minha irmã, os sapos também são filhos de Deus. Como é que ele sabia?
se ela só pensou? Ele sabia porque ela estava mergulhada na sua aula de 30 metros, aula de amor. E ele se nivelava naquela vibração para poder chegar até ela e saber o seu sofrimento e lhe dar um consolo. Agora imagine a aura de Cristo, que segundo informações, cobre todo o planeta. É por isso que ele disse que não cai um fio da nossa cabeça, e no meu caso são muitos, sem que Jesus saiba, sem que Deus se tome conta. Nós mexemos um braço, ele sabe. Então na hora da dor, na hora da aflição, na hora da angústia, naquela hora que ninguém vai te ouvir, nem seu filho vai te entender, seu marido nem percebe, vira para o lado e ronca, sua mãe não tem tempo de te ouvir, seus colegas estão todos ocupados, fecha os olhos, conversa com Cristo, porque Ele vai te ouvir. Antes que você abra a boca, Ele já sabe o seu sofrimento, até porque Ele vivenciou todas essas experiências em seus bilhões de anos de evolução, inclusive na última, que é tão recente, só tem 2 séculos, ou melhor, 20 séculos. Ele chegou ao ponto da morte na cruz e no momento extremo teve a capacidade moral de falar: Pai, perdoa-os. É esse o amigo que nós podemos recorrer, seja às 3 horas da manhã, seja às 6 da manhã, dirigindo, no hospital, em qualquer situação, Ele vai nos ouvir. Procuremos então a Jesus, porque Jesus nos procura. Ao chegarmos no final, pode deixar, no próximo, da nossa pesquisa, a pergunta que fica com resposta é essa: é possível ser feliz mesmo sofrendo? A resposta, pode deixar mesmo, já chegamos no final. Sim, é possível ser feliz mesmo sofrendo. Na maioria das vezes, é justamente o sofrimento de hoje que vai me proporcionar o não adiamento da minha felicidade, a certeza de que na próxima oportunidade eu terei uma vida mais plena. Não plenamente feliz, porque na Terra ninguém é feliz plenamente, como diz o Espírito de verdade, mas sofrer menos. No final da nossa exposição, gostaria de convidar que todos ouvissem atentamente uma oração feita por Abigail, na hora extrema do seu irmão Estevão. Ele foi apedrejado, depois de anos de sofrimento, de busca para encontrar sua irmã Abigail e ela ele, ela o encontra nesse momento extremo. Saulo de Tarso ordenou o seu apedrejamento, porque ele não negou o Evangelho. E ele, já sem forças para falar, todo ensanguentado, esfacelado, não conseguia nem respirar. Emmanuel nos conta no livro Paulo e Estevão, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, o que ele fez na hora da morte. Como não conseguia nem respirar direito, ele pediu a Abigail: faça para mim a prece dos aflitos. Então nós propomos que os amigos fechem os olhos e escutem essa prece dos aflitos, rememorando cada palavra como se fosse sua e elevando o seu sentimento ao Pai, nas palavras de Abigail, que disse: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida
renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Agradecemos a atenção de todos e nos encontramos numa próxima oportunidade. Boa noite.